Trovão estava parado no topo da escada, imóvel, com as orelhas atentas a cada som abafado que vinha de baixo. A luz do corredor piscava, lançando sombras compridas sobre seu corpo marcado por cicatrizes. A respiração dele era profunda, constante, mas seus olhos ardiam em estado de alerta. Algo estava errado. Algo que ele não podia explicar, apenas sentir. Um gemido, um barulho seco. Suas patas se moveram levemente. Ele não latiu. Ele esperou e observou. Ninguém nunca perguntava por que Júlia usava blusas de manga comprida, mesmo no auge do verão, ou por que ela se encolhia toda vez que alguém levantava a voz rápido demais. Depois que sua mãe se foi, seu pai casou de novo, rápido demais. Sílvia sorria na frente dos outros, fazia bolos para a vizinhança, ia à igreja. Mas por trás das portas fechadas, sua voz se tornava afiada e suas mãos mais ainda. Júlia aprendeu cedo a ficar em silêncio. Ela não falava muito, ela ouvia, principalmente a respiração de Trovão, que deitava ao lado de sua cama à noite como um sentinela silencioso. Todos achavam que o cachorro era apenas velho e preguiçoso, mas Trovão tinha visto coisas, tinha ouvido coisas, coisas que ninguém mais percebia. Esta não é uma história sobre violência. É a história de uma garotinha que ninguém enxergava, exceto um pitbull com suas próprias cicatrizes. E em uma manhã específica, algo mudou. Algo pequeno, mas o suficiente para Trovão levantar a cabeça e não abaixá-la mais. Júlia Santos tinha 10 anos na primeira vez que percebeu que os adultos podiam mentir com um sorriso. Seu pai, Eduardo, era caminhoneiro e trabalhava 12, às vezes 14 horas por dia. Ele ligava para ela todas as noites da estrada, dizia que sentia saudades, perguntava se ela estava sendo uma boa menina. Ela sempre dizia que sim, porque contar a verdade poderia quebrá-lo. E Júlia não aguentaria mais uma coisa quebrada. Depois que sua mãe faleceu de câncer, tudo aconteceu muito rápido. Em 6 meses, Eduardo se casou com Sílvia, uma mulher da igreja deles que todos diziam ter um coração de ouro. No começo, Júlia também quis acreditar nisso, mas ouro não dá tapa, ouro não joga pano de prato na sua cara quando você derrama suco, ouro não puxa seu rabo de cavalo e sibila, sua pirralha, eu te disse para ficar fora da minha cozinha. Júlia parou de tentar conquistá-la depois do terceiro hematoma silencioso. Na escola, ela era quieta, mas educada. Seus professores diziam que ela era comportada, talvez um pouco reservada demais. Ninguém notava como ela se encolhia quando alguém esbarrava em sua mochila. Seu único amigo de verdade não sentava ao seu lado na sala de aula. Ele esperava na porta da frente todas as tardes. Trovão, o pitbull que seu pai resgatou de um abrigo 1 ano antes. Ele tinha o focinho grisalho e uma cicatriz profunda em uma das orelhas. Alguns vizinhos tinham medo dele. Júlia não. À noite, Trovão deitava ao lado de sua cama, às vezes colocando o queixo em seu braço como uma âncora quente e viva. Ele nunca latia. Ele apenas ouvia. E quando ela chorava no travesseiro, ela sabia que ele também ouvia. Numa terça-feira à noite, Sílvia agarrou o pulso de Júlia com um pouco de força demais. Trovão, que estava cochilando perto da porta dos fundos, se levantou. Ele não se moveu, apenas encarou. Sílvia soltou depois de um momento resmungando algo sobre garotinhas dramáticas. Mas enquanto Júlia massageava o pulso naquela noite, ela olhou nos olhos de Trovão e viu algo novo. Eles não estavam apenas vigilantes. Eles estavam esperando. Tudo o que Júlia realmente queria era paz. Ela não sonhava com festas de aniversário ou roupas novas. Ela só queria manhãs sem medo, tardes sem gritos e noites em que pudesse deitar na cama sem se assustar com cada rangido do assoalho. Aquela quinta-feira começou em silêncio. Sílvia estava tomando café na mesa da cozinha, celular em uma mão, rolando a tela. Júlia passou na ponta dos pés por ela para pegar uma torrada, sem palavras. Sem contato visual, apenas sobrevivência. Mas um passo em falso,
mudou tudo. O cotovelo de Júlia esbarrou na borda de um copo na bancada. Ele tombou em câmera lenta, se estilhaçando no piso frio. O som do vidro quebrando congelou seu corpo inteiro. O silêncio que se seguiu foi pior. Sua pirralha estúpida. A voz de Sílvia era baixa, afiada e rápida. Ela se levantou tão de repente que a cadeira rangeu para trás. Júlia recuou instintivamente, mas a mulher já estava pegando a coisa mais próxima, uma caneca vazia. Ela não a jogou. Ainda não. Limpe isso, agora. Júlia caiu de joelhos, as mãos tremendo enquanto tentava pegar os cacos. Ela pegou um pano e tentou juntá-los, mas um caco de vidro cortou fundo a palma da sua mão. O sangue brotou rápido, escuro e imediato. Sílvia debochou. Claro, tinha que sujar o chão todo de sangue. Patética. Ela se virou e saiu, resmungando para si mesma como se Júlia nem estivesse ali. Júlia ficou sentada por um momento, congelada. Então pressionou o pano com força ao redor do corte, os dentes cerrados, não de dor, mas da necessidade de não chorar. Chorar sempre piorava as coisas. Pela porta de tela dos fundos, Trovão observava. Ele tinha ouvido o estrondo. A voz, o silêncio. Seu corpo estava tenso, imóvel, os olhos fixos na cena lá dentro. Ele não latiu, não gemeu, mas algo em seu peito se moveu. Mais tarde naquela noite, Eduardo chegou em casa exausto. Suas botas se arrastavam pelo chão. Júlia já havia limpado a bagunça e enrolado a mão em um curativo improvisado. "O que aconteceu com a sua mão, minha flor?" ele perguntou. "Trabalho de arte na escola", respondeu Júlia rapidamente. A tesoura escorregou. Sílvia se intrometeu do sofá. "Eu cuidei disso. Ela está bem." Eduardo beijou o topo da cabeça de Júlia e passou, cansado demais para perguntar mais. Seu amor era real, mas sua ausência também era. Júlia sentou-se na escada, segurando a mão enfaixada, olhando para o nada. Trovão se aninhou a seus pés. Ele descansou a cabeça em seu joelho como sempre fazia. Mas desta vez, ela notou que a respiração dele estava mais rápida. Não alta, mas alerta. E pela primeira vez, ela sussurrou de volta. "Queria que você pudesse falar." Os hematomas começaram a se sobrepor. Os braços de Júlia se tornaram uma galeria silenciosa de roxos e amarelos, escondidos sob mangas que se estendiam até os pulsos, mesmo em dias em que o sol queimava como fogo. Ela usava suéteres na escola e dizia a quem perguntasse que sentia frio com facilidade. Ninguém insistia. Sílvia agora tinha um ritmo. Ela gritava de manhã, punia à tarde e agia docemente à noite, quando Eduardo voltava para casa. Ela nunca deixava marcas visíveis no rosto, apenas onde as roupas podiam cobrir. Trovão começou a dormir perto da porta de Júlia, em vez de aos pés da cama. Todas as noites, mais ou menos na mesma hora, ele se levantava, andava de um lado para o outro e sentava-se de frente para o corredor, observando, escutando. Uma tarde, Júlia deixou um prato cair. Ele escorregou de suas mãos ensaboadas e se quebrou na pia. O barulho foi pequeno, mas suficiente. Sílvia entrou como uma tempestade. "Você simplesmente não consegue fazer nada direito, não é?" Júlia pediu desculpas. Instintivamente, sem fôlego. "Pare de pedir desculpas", sibilou Sílvia. "Se você realmente sentisse, não continuaria estragando tudo." Ela agarrou Júlia pelo braço e a arrastou para a sala de estar. Júlia não gritou. Ela sabia que não devia, mas Trovão, deitado sob a mesinha lateral, levantou a cabeça bruscamente. Sílvia empurrou Júlia no tapete, saiu e voltou segurando a colher de pau que usava para cozinhar. Só que desta vez não era para mexer. "Você vai aprender, de um jeito ou de outro." A colher de pau bateu uma vez na coxa de Júlia, e depois de novo. Trovão se levantou, apenas ficou ali, de pé, seu corpo tenso, as orelhas para a frente. No terceiro golpe, Júlia soltou um som. Não foi um choro, apenas um sopro de dor, engolido e silencioso. Isso foi o suficiente. Sílvia parou.
Vá para o seu quarto. Agora. Júlia subiu as escadas mancando. Trovão a seguiu. Naquela noite, sentada de pernas cruzadas na cama, ela sussurrou para ele: ela vai dar um fim em você. Eu ouvi ela dizendo para o papai que você é perigoso. Trovão não piscou. Sua cabeça inclinou-se ligeiramente e depois repousou contra a perna dela, como se dissesse: deixa ela tentar. Eduardo chegou em casa mais cedo no dia seguinte. Era raro. Júlia se iluminou por um segundo, até que viu Sílvia envolver os braços em volta dele como se nada tivesse acontecido. Ela tem andado mal-humorada, disse Sílvia, quando Júlia desapareceu no andar de cima. Acho que o cachorro está afetando ela. Ele rosnou para mim ontem. Você talvez devesse considerar levá-lo de volta para o abrigo. Eduardo suspirou. Ele nunca rosnou para ninguém antes. Bem, agora rosna. No andar de cima, Júlia sentou-se perto da saída de ar no corredor, ouvindo. Ela pressionou a manga contra o hematoma recente. Trovão deitou-se ao lado dela, o rabo quieto. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Não por causa da dor, por causa do olhar que Sílvia lhe deu no jantar, como um aviso embrulhado em um sorriso. Quando a casa ficou em silêncio, Júlia desceu na ponta dos pés e abriu a porta dos fundos. O ar estava frio. Trovão a seguiu para fora, deitando-se ao lado dela na varanda. Acho que ela realmente me odeia, sussurrou Júlia. Trovão lambeu suavemente sua mão enfaixada. Momentos depois a porta rangeu. Eduardo saiu, com um cobertor sobre os ombros. Ele se sentou ao lado da filha, esfregando os olhos. Tudo bem aqui fora, meu bem? Ela assentiu. Ele olhou para Trovão. Esse cachorro tem visto mais você ultimamente do que eu. Júlia hesitou, então abriu a boca. Pai, se eu te contasse uma coisa, você acreditaria em mim? A testa dele se franziu. Claro, sempre. Mas então, a luz da varanda piscou. Atrás da cortina da janela, uma silhueta estava parada. Sílvia, observando. A coragem de Júlia murchou como um balão. Deixa pra lá. Ela murmurou. Só coisa da escola. Ele a abraçou com força. Sabe, acho que sua mãe teria gostado desse cachorro. Júlia sorriu fracamente, mas em seu peito tudo parecia pesado. Mais tarde, naquela noite, Trovão estava no corredor novamente, observando. E desta vez, suas orelhas não apenas se mexeram, elas se achataram. Seu corpo se abaixou. Algo havia mudado. Você já viu um momento em que um animal sentiu algo que ninguém mais podia? Talvez tenha sido apenas um olhar ou um gesto, mas no fundo, você sabia que ele entendia. Se você viveu algo assim, conte pra gente nos comentários. Sua história pode ajudar alguém que está assistindo agora a se sentir um pouco menos sozinho. Às vezes, os protetores mais silenciosos deixam o impacto mais barulhento. Aconteceu na tarde seguinte. Eduardo tinha acabado de sair para outra rota de 2 dias. A porta da frente mal havia terminado de fechar quando Sílvia se virou da janela com uma expressão vazia. Louça, agora. E não deixe uma mancha sequer desta vez. Júlia se moveu rapidamente. Sua perna ainda doía do último golpe. Ela lavou cada prato com cuidado, silenciosamente. Mas um garfo escorregou de seus dedos ensaboados e caiu na pia. Sílvia se virou como um chicote. É sério? Júlia abriu a boca para se desculpar, mas Sílvia já estava marchando em sua direção. Estou tão cansada das suas desculpas. Júlia congelou, as mãos ainda na água. Sílvia pegou um pano e o estalou em sua direção, raspando seu ombro. Inútil. Foi quando Trovão apareceu. Ele nem latiu, ele não rosnou, ele apenas caminhou entre elas, lentamente, como uma parede se erguendo do chão. Ele ficou parado, os olhos fixos em Sílvia, o peito expandindo e contraindo com uma intensidade lenta. Sua cauda estava para baixo, as orelhas para a frente, os músculos tensos. Um rosnado baixo vibrou de sua garganta, quase inaudível, mas inconfundível. Sílvia deu um passo para trás. Qual é o problema do seu cachorro? Ela estalou. Júlia não respondeu.
Trovão não se moveu. Por um momento, ninguém se moveu. Então Sílvia zombou. Tudo bem, quer bancar a corajosa? Vá em frente. Ela jogou o pano no balcão e saiu da cozinha. Trovão ficou. Ele não se virou para Júlia, não abanou o rabo. Ele simplesmente manteve sua posição, os olhos treinados no corredor onde Sílvia havia desaparecido. Somente quando o silêncio se estendeu, longo e plano, ele expirou, devagar e com firmeza. Júlia afundou no chão, as costas contra o armário. Seu corpo inteiro tremia. Não de medo, mas de outra coisa. Algo como ser vista. Trovão finalmente se virou, caminhou para o seu lado e se sentou. Sua cabeça pressionou suavemente contra o braço dela, seu corpo se inclinando o suficiente para deixá-la sentir que ele estava ali. Ela sussurrou em seu pelo. Obrigada. Ele não respondeu. Mas não precisava. A casa ficou quieta depois disso. Quieta demais. Sílvia não falou com Júlia pelo resto do dia. Nenhuma palavra. Mas ela falou com Eduardo, no telefone, tarde da noite, quando pensou que Júlia estava dormindo. Ela mudou, sussurrou Sílvia. A garota está mal-humorada, distante. Aquele cachorro não está ajudando. Júlia sentou-se na escada, mal respirando. Trovão enrolado ao seu lado como uma sombra. Quando Eduardo voltou na noite seguinte, Sílvia o cumprimentou com um sorriso caloroso e um assado perfeitamente cozido. Ela esperou até a metade do jantar para tocar no assunto. O Trovão tem agido de forma estranha, disse ela casualmente passando o sal. Ele rosnou para mim 2 vezes. Eduardo levantou os olhos surpreso. O Trovão não rosna. Estou te dizendo, Edu. Ele está se tornando agressivo. Talvez seja um trauma de onde quer que ele tenha vindo, mas não me sinto mais segura. Nem a Júlia deveria se sentir. O garfo de Júlia congelou no ar. Seu estômago gelou. Eduardo olhou para a filha. Minha querida, o Trovão te assustou alguma vez? Ela balançou a cabeça. Não, nunca. Sílvia riu baixinho, um pouco agudo demais. Ela é apenas apegada, mas pense nisso. E se da próxima vez ele surtar? E se ele a morder? Ele não faria isso, disse Júlia, mais alto do que pretendia. A mesa ficou em silêncio. Eduardo limpou a garganta. Talvez ele só precise de espaço. Talvez todos nós precisemos. Vou levá-lo ao veterinário na próxima semana para dar uma olhada nele. Ou talvez ele precise voltar para o lugar de onde veio, murmurou Sílvia, tomando um gole de seu vinho. Mais tarde, naquela noite, Júlia sentou-se em sua cama enquanto Eduardo lhe dava um beijo de boa noite. Você sabe que só estou tentando manter todos seguros, certo? Disse ele gentilmente. Júlia assentiu, mas seus olhos permaneceram no chão. Quando a porta se fechou, Trovão pulou ao lado dela. Ele descansou a cabeça em seu colo, enquanto ela lutava contra as lágrimas que se acumulavam em sua garganta. Ela não chorou, ainda não. Mas o medo não era mais apenas por si mesma. Agora, outra pessoa estava em perigo. O aviso veio na manhã seguinte. Júlia estava dobrando roupa na sala quando Sílvia se encostou no batente da porta, de braços cruzados. A voz baixa e afiada. Você gosta desse cachorro, não é? Júlia congelou, segurando um dos velhos cobertores de Trovão. Eu vi como ele olhou para mim ontem, como se eu fosse o inimigo. Sílvia se aproximou. Você acha que ele pode te salvar? Júlia não respondeu. Ela não conseguia. O sorriso de Sílvia se afinou. Se você disser uma única palavra para o seu pai, se tentar me fazer parecer a vilã da história, o Trovão some. Eu faço uma ligação e mando buscá-lo. Ou pior, ela deixou essa última palavra pairar no ar como veneno. Júlia agarrou o cobertor com mais força, a garganta queimando. Estamos entendidos? Júlia assentiu lentamente. Boa menina. Naquela noite, o jantar foi silencioso. Silencioso demais. Júlia não comeu muito. Trovão ficou debaixo da mesa, os olhos fixos em cada movimento de Sílvia. Eduardo notou a tensão, mas estava exausto. Ele massageou as têmporas e se retirou mais cedo, dizendo que tinha uma entrega no dia seguinte.
Assim que a porta do quarto se fechou, Sílvia se virou para Júlia. Louça, depois o chão. E não se esqueça dos rodapés desta vez. Júlia se moveu rapidamente, cada movimento cuidadoso, calculado. Trovão a seguiu até a cozinha, deitando-se por perto, observando. Quando ela acidentalmente esbarrou na perna de uma cadeira, Sílvia estourou. Chega! Ela bateu o pano de prato no balcão e agarrou Júlia pelo pulso. Você se acha esperta, se fazendo de vítima, colocando ele contra mim. Júlia lutou para se soltar, mas Sílvia apertou o aperto. Vamos ver o quão corajosa você é quando ele não estiver por perto. Ela arrastou Júlia em direção às escadas. Trovão se levantou imediatamente. Fique aí! Gritou Sílvia, fuzilando o cão com o olhar. Juro, se você chegar perto de mim, chamo o controle de animais e eles estarão aqui em 1 hora. Trovão não se moveu, mas também não recuou. Sílvia empurrou Júlia para seu quarto e bateu a porta. Eu te avisei, ela sibilou. Esta noite você vai aprender a calar a boca. Júlia tremeu, mas através da porta ela ouviu. O rosnado baixo e lento de Trovão. Não alto, não frenético, firme, como um trovão distante se aproximando. A porta se fechou atrás dela. Júlia estava no meio do quarto, mal conseguindo respirar. Sílvia andava de um lado para o outro, os olhos arregalados, resmungando baixinho. Você acha que eu sou um monstro, depois de tudo o que fiz por esta casa, pelo seu pai? Júlia recuou em direção à parede. Seu coração batia tão alto que abafava o resto das palavras de Sílvia. Eu deveria ter resolvido isso há muito tempo, ela rosnou. Então se virou, abriu o armário e puxou um velho cabo de vassoura, um com a ponta de metal ainda presa. A voz de Júlia falhou. Por favor, não! Mas Sílvia não parou. Você deveria ter ficado quieta. Lá embaixo, o Trovão estava sentado no pé da escada. Quieto, ouvindo. Cada segundo parecia uma respiração suspensa. Então, ele se moveu. Subiu as escadas, lento, mas deliberado. Suas patas silenciosas no carpete, os olhos fixos na porta do quarto. Lá dentro, Sílvia levantou o cabo. Júlia se agachou, cobrindo a cabeça com os braços. O primeiro golpe não acertou, porque naquele momento a porta explodiu para dentro com um estalo. Trovão estava no quarto. Sílvia se virou a tempo de ver um borrão de músculos e fúria correr em sua direção. O cabo caiu de sua mão, enquanto ela gritava. Trovão saltou, não para matar, mas para proteger. Ele se postou entre Júlia e Sílvia, o corpo encolhido, mostrando os dentes, um rosnado subindo de algum lugar profundo em seu peito. Para trás! Gritou Sílvia, pegando o cabo novamente. Ela o brandiu. Trovão se esquivou. Ela o brandiu de novo. Desta vez, ele o pegou com os dentes, quebrando a madeira como se não fosse nada. Então, ele deu um passo à frente. Um passo, depois outro. Sílvia tropeçou para trás, batendo na parede. Sua mão arranhou o interruptor de luz. O quarto piscou com uma luz quebrada. Trovão não mordeu. Ele se lançou. Ele apenas ficou ali, rosnando baixo e constante, os olhos queimando-nos dela. Sílvia congelou. Então, passos. Eduardo. Ele irrompeu pela porta quebrada, os olhos arregalados, o peito ofegante. Seu olhar saltou de Trovão, para Júlia no chão, para Sílvia contra a parede e, finalmente, para o cabo de vassoura quebrado. Que porra está acontecendo aqui? Júlia abriu a boca, mas nenhum som saiu. Sílvia começou a falar, mas Trovão rosnou mais alto. E foi então que Eduardo viu. Os braços de Júlia, expostos, com as mangas rasgadas, os hematomas, os curativos, a prova silenciosa. Seus joelhos cederam ligeiramente. Sua respiração falhou. Foi ela quem fez isso com você? Ele sussurrou. Júlia assentiu uma vez. Foi tudo o que foi preciso. Ele a puxou para seus braços, sussurrando, me desculpe muito, de novo e de novo. Trovão finalmente recuou, ainda observando Sílvia até que ela desabou no chão, silenciosa e pálida. Eduardo olhou para o cachorro, depois para o quarto. Eu deveria ter visto.
Júlia pressionou o rosto contra o peito dele. Trovão deitou-se ao seu lado, seu corpo finalmente relaxando. E pela primeira vez em meses, ela expirou sem medo. A casa ficou quieta novamente, mas desta vez era o tipo de silêncio que trazia paz, não medo. Silvia sumiu em menos de 24 horas. Boletins de ocorrência, depoimentos e olhares silenciosos preencheram o resto daquele fim de semana. Eduardo não disse muito. Ele não precisava. A culpa em seu rosto falava por si só. Ele tirou uma folga do trabalho. Folga de verdade. Ele fazia o café da manhã. Levava Júlia para a escola. Consertou a porta do quarto com as próprias mãos. Júlia não falou sobre o que aconteceu. Ainda não. Mas seus ombros estavam um pouco mais relaxados, seus olhos piscavam um pouco mais devagar, e sua voz, quando vinha sem tremer. Trovão nunca saiu do seu lado. Mesmo depois que o veterinário removeu uma farpa de sua pata, provavelmente da vassoura quebrada, ele ainda a seguia de cômodo em cômodo, sempre entre ela e qualquer porta. Uma noite, Eduardo encontrou Júlia dormindo no chão da sala, aninhada contra Trovão como um cobertor. A TV piscava suavemente no escuro. Ele não a moveu. Ele apenas se sentou ao lado deles, colocou a mão gentilmente na cabeça de Trovão e sussurrou: "Obrigado." O cachorro não se moveu, não piscou, mas ficou acordado a noite toda. Algumas cicatrizes não precisam de cura, elas só precisam ser vistas. E às vezes aquilo que nos salva, nem fala, apenas escuta e fica. Talvez você conheça alguém como a Júlia, ou talvez você tenha sido alguém como ela. Se essa história tocou em algo aí dentro de você, tire um segundo para respirar. Então, se você se sentir seguro, deixe um comentário. Você nunca sabe quem mais pode precisar ler suas palavras. E se você acredita que mais pessoas deveriam ouvir histórias como esta, reais ou inspiradas, vá em frente e compartilhe com alguém, um irmão, um amigo, talvez até um estranho. Nem todo herói usa uma farda. Alguns têm 4 patas, olhos silenciosos e um coração que bate mais forte que qualquer grito. E antes de ir, me diga, de que lugar do mundo vocês estão me ouvindo? É sempre poderoso ver até onde essas histórias podem chegar. Até a próxima. Fiquem seguros e nunca ignorem os silenciosos. Eles geralmente carregam as verdades mais barulhentas.